Que alegria imensa estar aqui com você, meu querido, minha querida. E no episódio de hoje do Quem Te Responde, recursos é com quem entende, eu quero tirar essa dúvida, que é muito comum. O recurso de redação pode diminuir a nota? Então, olha só, vocês entram, né? De onde surgem essas perguntas, seguinte? Desse nosso formulário aqui. Quando você manda pra gente pedindo a análise gratuita, né, que é um projeto que a gente tem aqui, em parceria com outros professores, etc. Ou, né, enfim, você entra nessa lista prioritária, você preenche essa pergunta aqui, ó, faça uma pergunta para mim sobre recursos que eu vou responder em vídeo. E aqui tem algumas centenas de perguntas. E eu comecei, então, agora a trazer as respostas a essas perguntas. Então, essa pergunta, o recurso de redação pode diminuir a sua nota? Existe muita celeuma. Um professor fala uma coisa, outro professor fala outra. Então, eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi pegar o meu manual. Quando eu atuei lá no Sebrasp, a gente recebia, né, os manuais. Então, por isso que eu falo para você que o Sebrasp, ele não é assim à toa, não é da cabeça do examinador. Existem regras, existem parâmetros que os examinadores têm que seguir, tá? E esses parâmetros estão nos manuais. Então, essa aqui é a minha pasta rosa, né? Que essa pasta rosa tem uns manual. Então, tem um manual de avaliação da prova discursiva, tá? Que aqui vai trazer os critérios. Então, essa aqui, por exemplo, foi de uma peça judicial, né? Peça judicial ou dissertação, tá? Foi uma peça judicial feita. E aí tem aqui os critérios que utilizou. Microestrutura, então tá aqui os critérios de microestrutura. E aqui tem o guia de avaliação, que é esse guia aqui, ó. Então, tem o guia de avaliação de recurso. Então, quando você entra no guia de avaliação de recursos, só tirar aqui, diminuir aqui, né, a letra. Então, você tem um guia, o Sebrasp tem um guia de avaliação de recursos. Então, a equipe que trabalha nessa fase recebe, entra no sistema, faz login e a senha, e aí vai receber, por exemplo, esse aqui recebeu, por exemplo, ó, 24 recursos, dos quais 6 ele deferiu e 18 ele indeferiu, beleza? Nesse envelope de recursos aqui. E aí ele vai, clica em entregar o envelope, e aí ele recebe mais recursos para analisar. Bom, vamos lá. Quando ele vai trabalhar, ele tem a parte de microestrutura, onde ele vai analisar a redação e o recurso do candidato, e ele tem essa parte aqui que eu quero destacar. Então, vem dizendo, né, deferimento parcial, resposta ao recurso de microestrutura, indeferido, aqui o textozinho padrão. Então, muitas vezes, quando você recebe o texto, deixa eu mostrar aqui para você, ó, quando você recebe, deixa eu abrir aqui um caso concreto, né, atual, isso aqui é da minha época, né? Então, ó, quando você recebe aqui, tá vendo? Então, Quinte, eu quero ler esse texto aqui, ó. Esse texto aqui, tá vendo esse texto aqui que o examinador colocou? Esse texto aqui é uma sugestão, tá? É uma sugestão que a equipe de recursos, tá? Que o coordenador de recursos colocou. Então, tá aqui, ó, é uma equipe de sugestão. Quinte, aonde que fala da parte da nota? Ó, então, tô dentro daqui, né? A banca deve tentar avaliar o recurso candidato, levando em consideração os aspectos abaixo. Não acreditar na argumentação. Ele pode tentar enganar a banca. Volte no texto e releia o trecho referente ao quesito solicitado. Então, tá aqui algumas sugestões, tá? Avalie todos os quesitos e as linhas que o candidato entrou com recurso. Identifique e coloque a resposta, em caso de deferimento ou indeferimento. Ok, evite colocar o texto da resposta na argumentação em caixa alta, porque parece que você está gritando com a pessoa, tá? Caixa alta tem essa sensação. Agora, eu quero ler isso aqui com você. Isso aqui eu quero ler com você, que vai responder essa pergunta aqui. Então, isso aqui eu quero ler com você, que vai responder essa pergunta aqui. O recurso de redação pode diminuir a nota? Então, eu vou ler as palavras do Sebrasp, tá? Eu vou ler as palavras do manual do Sebrasp. Só que isso acontece. Só pode alterar a nota no caso de deferimento total ou deferimento parcial. Então, quais são as duas situações? Total ou parcial. Dos quesitos e das linhas que o candidato entrou com recurso. Aí eu vou grifar de verde. Não pode diminuir a nota. Então, tá aqui, ó, no manual, no guia de recursos, o Sebrasp está falando. Senhor avaliador, né? Porque quando você está na parte de avaliação, ele fala isso. Senhor avaliador, não pode diminuir a nota. Não pode marcar, ó, não pode haver marcação de novos erros. Uma vez, aí agora ele vai explicar, uma vez que tal situação implicaria na necessidade de concessão de novo prazo para interposição de recursos para os candidatos enquadrados nessa situação.
Aí, não mencionar padrão de resposta da resposta do candidato, pois o candidato só terá acesso ao padrão se constar no edital. Como isso esse manual, tá? É antes de 2017, ok? Por quê? Porque depois de 2017, o Sebrasp sofreu várias ações, né? E tem uma jurisprudência, né? Que obriga as bancas de concurso público, não só o Sebrasp, a fornecer o espelho de correção, ok? Então, o espelho, que é o padrão, o espelho de correção na OCP é chamado de espelho de correção. Na IADES é chamado de padrão de resposta, no Sebrasp é chamado de padrão de resposta. Mas nada mais é do que a resposta esperada. Esse espelho de correção só era fornecido nos editais que assim previa. Então era um documento interna corporis. Então na minha época era um documento interna corporis. Agora é um documento externa corporis. Então todo mundo tem acesso, inclusive pode interpor o recurso, tá ok? Contra o padrão preliminar. Quinto, então, respondendo a pergunta do nosso colega. Então deixa eu dar um print aqui para responder a pergunta dele. Então, de acordo com o manual, não pode, ok? Então, de acordo com o manual, não pode ter isso daí. Por que não pode, Quinte? Por conta do princípio básico, né, da ampla defesa e do contraditório. Então, não pode reformar a nota para baixo, tá? Sua nota só pode ser reformada para cima, ou deferimento total do que você pediu, ou deferimento parcial do que você pediu. E aí, por isso, né, que você tem essa máxima aqui que eu falo para você. Por isso que você olha assim e fala, meu Deus, como que a equipe do Quintiliano ganha tantos recursos? Era muito simples, né? A gente trabalha em cima do que eu fazia. Né? Assim, tipo, cara, para mim isso é muito lógico. Por quê? Porque é o que eu fazia todo dia. Eu fui treinado para isso. Tá bom? Então, respondendo a sua pergunta. Então, várias perguntas nesse sentido, tá? Eu citei essa pergunta, mas existem várias perguntas nesse sentido. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho, né? Tá aqui o formulário, ó, 5 páginas. 5 páginas. Então, variações dessa pergunta. Existe a possibilidade da nota baixar sobre o recurso? Não, não existe a possibilidade da nota baixar sobre o recurso. O recurso pode diminuir a nota? Perguntou no cargo de auditor Cefaz, Ceará. Não, não pode diminuir. Se é possível aumentar minha nota, como faço para enviar o espelho? Ok. Então, várias perguntas nesse sentido, né? A banca pode diminuir minha nota depois do recurso? Não, sua banca não pode diminuir a nota depois do recurso, tá bom? E assim vai. Tem possibilidade de diminuir a nota? Então, todas as perguntas com essa variação estão respondidas nesse vídeo. Então, mais uma vez, não pode o Sebrasp, né? Estou trazendo o Sebrasp porque é a banca que eu tenho o guia, né? Que eu tenho o guia de avaliação de recursos, tá? Mas isso serve para todas as bancas, uma vez que, se diminuir a nota, você tem que conceder novo prazo para o contraditório e a ampla defesa, uma vez que você está apenando. Se a banca marcar um novo erro, ela tem que fazer isso. Por isso que no seu recurso você tem que ter muitos cuidados. Um dos cuidados é na hora de pedir. Seu pedido não pode ser genérico. Seu pedido tem que ser específico. Aumente, diminua, aumente em tantos pontos. E não reavalie. Se você colocar a frase reavalie, você vai receber uma resposta genérica. Genérica. Olha aqui uma resposta genérica. Olha aqui, ó, vou te mostrar como avaliar os recursos preliminarmente deferidos. Então, ó, só pilinha, tá? Isso aqui é plus. Vou te dar um conhecimento a mais. Então, preliminarmente indeferidos. São preliminarmente indeferidos. Argumentação do candidato, né? Idênticos ou semelhantes. E aqui vem, ó, recurso inconsistente. Olha a sugestão. Recurso inconsistente, que não atende às exigências do sistema ou fora das especificações estabelecidas. Tá vendo? Então, ó, ela vem trazendo aqui o texto. Recurso inconsistente, que não atende. Isso aqui tudo é sugestão de resposta, tá? Isso aqui, o examinador, né? Na época eu pegava isso aqui, ó. Eu copiava, eu passava assim, ó. Passava um mouse em cima assim, ó. Copiava e colava no seu recurso. Então, quando você recebia o recurso, você recebe esse texto aqui. Então, ó, esse texto aqui, recurso indeferido. Deixa eu achar uma aqui. Deixa eu achar aqui, um desse jeito aqui, ó. Sempre tem, né? Porque esse aqui, quando a gente está muito ocupado, a gente fazia isso. Aqui, ó. Olha só, vou ler para você, ó. 2021. O
observar o item recurso consistente, sem fundamentos a serem rebatidos pela... A gente copia eles, né? Quem fez simplesmente copiou e colou daqui, do manualzinho que ele recebeu, tá? Ele também recebeu o manualzinho para fazer isso, ó. Aí ele veio e colocou aqui, tá vendo, ó? Ó, olha aqui a sugestão, tá vendo? Essas são as sugestões de texto, tá, beleza? Tá aqui a sugestão. Aí, nos recursos indeferidos, ó, ele vem e pega aqui, ó, tá vendo? Pegou, ó, esse texto aqui, ó, modelo abaixo. Modelo abaixo. Mas isso é um plusinho, tá? Isso aí é só um... Kate, me dá um plus sobre esse assunto. Tô te dando um plus aí para você ver que tem manual, os caras têm uma visão, ele sabe o que ele está procurando na hora dele ler o recurso. Por isso que os outros professores têm um índice muito baixo de recurso provido. E a gente chegou agora no MPAP, cargo de analista, Ministério Público do Amapá, né? A gente chegou aí a 100% dos recursos providos. Quem tinha mágica é bruxo? Não, cara. Eu tenho o manual, eu tenho as práticas, tenho a experiência e o seu caso requer recurso. Por isso que a gente ganha. Tá bom? Então não tem mágica nenhuma. É só técnica, ferramenta, instrução e experiência prática. Tá? E no seu caso, houve sim a falha humana. Então, havendo a falha humana e havendo experiência, no meu caso aqui, por já ter atuado nessa função por 4 anos, não tem por que eu perder. Vou perder por quê? Né? Perder é até estranho. E aí a gente entra na justiça também, né? Por isso que a gente tem uma equipe de consultoria jurídica, tá bom? Então, um beijo no seu coração, obrigado pela sua pergunta. E esse último aí foi uma palhinha que eu te dei para você não ficar tão angustiado diante, né, de recursos plenamente indeferidos. Então, só arrematando. Quinte, pode diminuir minha nota? Minha nota pode abaixar depois do recurso? Estou mostrando no manual do Sebrasp que não pode. Quinte, eu preciso fazer um pedido. O meu pedido tem que ser claro? Tem, senão a gente indefere de pronto. E a gente faz isso, gente, porque tem muito recurso. Principalmente agora que estão pedindo na microestrutura. Então, cara, é copiar e colar. Imagina, eu li lá, não tem um pedido, o pedido não está claro? Copiar, colar, copiar, colar. Eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, eu faço uma porrada de análise de recurso, ganho por isso, em 5 minutos eu indefiro uma porrada de recurso que não fez o pedido, que não deu argumentos para a banca rebater, tá bom? Por isso que é isso que eu falo. Quem você contratou pode sim te prejudicar. Um beijo, um abraço e a gente se vê no nosso próximo Quem Te Responde Recursos. Tchau, tchau. Fala, Samuel, meu querido amigo, é assim que a gente considera você aqui em casa, viu? Graças a você eu consegui voltar pro jogo, eu estava eliminada na prova da PRF e estava com redação ruim, né? E você conseguiu me colocar de novo no jogo, eu acreditei no seu trabalho, eu agradeço muito pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho e você me devolveu, não foi só meus pontos não, nessa briga aí você devolveu foi meus sonhos. E eu te agradeço muito, vou brigar muito agora pra essa vaga, se Deus quiser essa vaga é minha. Tamo junto sempre, forte abraço, beijo!